que a gente está ao vivo já. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente agora, em pleno horário de almoço para alguns. A gente está no... Essa é a última live da série que a gente fez essa semana, preparando para a retomada. E como melhor fica para o final, a gente vai falar de varejo hoje. E para isso eu trouxe alguns convidados aqui. A primeira delas é a Bruna Pezin, que é a minha colega analista da XP, que é responsável pela cobertura do setor de shoppings e também de transporte e infraestrutura. A Aline Cardoso, da Trafalgar, está aqui embaixo também, gestora, e que também olha o setor de varejo há bastante tempo. E o Bruno, da Equitas, está aqui com a gente também, que tem bastante experiência no setor de shoppings especificamente. Eu sou Pedro Fagundes, analista de varejo da XP, e hoje a gente vai falar um pouco do futuro do setor. Então, para começar, pessoal, vou pedir para cada um de vocês, talvez começando pela Bruna, passar a visão de vocês rapidamente do setor e quais são as principais preferências de cada um hoje no cenário em que a gente está. Perfeito, gente. Primeiro, queria dar boa tarde para todo mundo e agradecer também a Aline e o Bruno por estarem aqui com a gente hoje. Bom, vou dar aqui uma breve introdução sobre como que a gente está olhando o setor de shoppings, né, pela XP. A gente acompanha basicamente 4 nomes, né, que são Multiplan, Iguatemi, BR Malls e CCP, que é um misto entre lajes corporativas e shoppings, tá? Mas de forma geral, a gente tem uma visão construtiva aqui para o setor e basicamente por 3 fatores, né? Então, primeiro, a gente acredita que o modelo de shoppings no Brasil ele permite uma certa adaptabilidade, para todas essas mudanças estruturais que vêm acontecendo e podem continuar acontecendo, né, para frente. A gente provavelmente vai entrar em mais detalhe sobre isso para frente. Na nossa visão também, o setor, embora ele esteja sofrendo nesse curto prazo, acho que ele fornece algum grau de resiliência num período de crise, né, e principalmente quando a gente pensa numa crise normal, quando a gente não fala dos shoppings fechados, mas um cenário de retomada, então tem um perfil de receita que torna o setor um pouco mais resiliente. E, por fim, é um setor que ficou para trás da Bolsa, né, desde o começo desse ano, sofreu mais do que a média dos setores, e a gente vê nomes muito bons hoje, de alta qualidade, negociando a um nível de valuation atrativo, tá? E aí, pegando aqui nossos 2 principais nomes no setor, o primeiro deles é Iguatemi, que na nossa visão tem essa combinação entre um valuation atrativo, né, na nossa visão é o mais atrativo do setor, em combinação com um portfólio de alta qualidade, né, que na nossa visão vai se recuperar de forma mais rápida de toda essa crise que a gente está vivendo. E a nossa segunda preferência é Multiplan, pelo mesmo motivo de ter um portfólio também muito forte, né? Então, historicamente, outperformou o setor e principalmente em período de crise, em diversas métricas, né? É um portfólio que também é super produtivo e também tem os maiores níveis de aluguel por metro quadrado do setor e, de forma geral, são ativos muito fortes, né? Então, na nossa visão, também é uma empresa que deveria se recuperar um pouco mais rápido, de forma relativa, dessa crise que a gente está vivendo. E acho que isso resume mais ou menos a nossa visão para o setor. Vou passar agora para, de repente, se a Aline quiser passar a visão dela sobre o setor. E, gente, de novo, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Legal, gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, eu acho que, não só falando de setor de varejo, de malls, acho que, olhando para a Bolsa como um todo, a gente acha que os mercados andaram muito nos últimos 3 meses, né? Então, até por conta disso, a gente está com bastante caixa no fundo, a gente está com 30% mais ou menos, porque a gente acha que os valuations ficaram um pouco esticados. Falando para o setor de varejo em específico, a gente carregava uma posição bastante grande de e-commerce, tanto o Mercado Livre quanto o B2W eram as maiores posições do fundo, e desde o começo desse mês a gente vem rotacionando um pouco para setores, saindo um pouco de e-commerce, indo para varejo um pouco mais cíclico, que tinha ficado para trás. Então, nessa a gente trocou B2W por lojas americanas. Na nossa visão, as empresas são cada vez mais integradas, e se você olha só para o valuation de lojas americanas para as lojas físicas, está mais ou menos 19 vezes PI, que é mais ou menos uns 30% abaixo da média histórica, e a gente também já tinha posição em Vivara e aumentou.
durante esse período. Então, nossos top picks hoje em varejo seriam Lame, Vivara e Mercado Livre. Boa, perfeito. Bruno? Eu cubro o setor de shoppings, né, não cubro o varejo, apesar de olhar, até porque é preciso olhar, né, para poder entender o setor de shopping, você precisa olhar, pelo menos por cima, né, as empresas de varejo, e ver como elas estão, se elas estão saudáveis ou não. Mas no setor de shoppings eu tenho uma visão bem parecida com a Bruna, né, eu acho que os shoppings de maior qualidade, né, maior produtividade tendem a se recuperar mais rápido, né. A gente, inclusive, até assinou uma ferramenta que chama Inloco, que mede o fluxo de pessoas a partir da antena de celulares, né? E o que a gente tem visto é que, assim, tem surpreendido positivamente o fluxo de pessoas para os shoppings, né? Inclusive em São Paulo aqui, ainda tem muito pouco data point, né? A reabriu faz muito pouco tempo, e ainda pode ter outros efeitos também, né? Acho que muito delivery também, né? Então você acaba medindo fluxo de entregador, né? Que não é exatamente o que você gostaria de medir, mas os movimentos têm surpreendido bastante. E o que a gente tem observado é exatamente validando a tese, né? De que os shoppings de maior qualidade, em várias cidades que a gente verifica, os shoppings de maior qualidade têm outperformado a média do setor, né? Então acho que corrobora bastante aí com a visão da Bruna, e eu acho que é bem similar à minha visão também. Eu acho que os shoppings de boa qualidade traz mais só do que um centro de compras, né? Uma experiência que você vive lá dentro, né, no momento de compra. Então, acho que acaba sendo bem parecido aí. Eu ia até falar as nossas preferências em varejo aqui, mas a Aline já matou, porque a gente também tem os top picks, são Vivara e Lojas Americanas. Então... Olha, a gente não combinou, hein? Pois é, a gente e eu não combinei com a Bruna também, mas o nosso aqui é Iguatemi, e a gente tem um pouquinho de Multiplan também menor. Parecido. A gente só para talvez ficar registrado, que a gente fez o upgrade de Lojas Americanas para compra umas 3 semanas atrás, muito nesse sentido. A B2W chegou no patamar em que está hoje, por volta de R$100, e o BRICS passou a ficar a negociar em algo, há 3 semanas atrás, algo como 15 vezes lucro. Então, já estava um desconto muito relevante para uma empresa que estava mudando de patamar em relação à integração com o mundo online, né? Tem 12 milhões de usuários mensais na B2W que simplesmente não eram acessados pela estrutura das Lojas Americanas, e que hoje, com a integração completa de Ship from Store, etc., passaram a ser contemplados dentro da estratégia de monetização da própria Lojas Americanas, né? Então a gente acha que tem um valor a ser capturado aí ao longo dos próximos anos. Bruna, quer fazer a próxima? Vamos lá, então, gente. Acho que a gente pode, de repente, fazer numa ordem um pouco mais cronológica, né? Então, pensar um pouco nesse curto prazo e até explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente quais são os principais impactos e riscos que a gente espera nesse curto prazo, né? Então, tanto o setor de varejo, e-commerce e varejo mais loja física, né, quanto o setor de shoppings, eles têm dinâmicas completamente diferentes, né, então os impactos vão ser completamente diferentes. Então, acho que de repente a gente poderia começar pegando a visão de cada um de vocês sobre como que vocês esperam que esses impactos se deem, né, no curto prazo, principalmente no segundo trimestre, mas ao longo desse ano. E quais são os principais riscos, né, que vocês veem para as teses hoje, principalmente quando a gente pensa nas nossas teses, nas nossas top picks, né? Bom, posso começar? Aí agora, vai lá. Bom, eu acho que assim, segundo tri vai ser horrível, todo mundo sabe, vai ter empresa reportando o same-store de menos 70, menos 80, então acho que isso todo mundo já sabe. A pergunta é, qual vai ser a velocidade da recuperação, uma vez que as lojas forem reabertas, né? O que eu peguei, conversando com as empresas nessa semana, ainda a base ainda é pequena, mas assim, o que eles dizem é que boa parte das lojas que reabriram já estão rodando a 60%, 70% do nível de vendas pré-Covid. Outra coisa interessante que eles comentaram, o tráfego nas lojas está menor, mas a conversão maior, ou seja, quem vai no shopping, vai na loja, não vai passear, vai comprar.
Então, tem esse aspecto também. Então, assim, eu acho que assim, realmente vai ser um trimestre complicado, acho que talvez não faça muito preço nos papéis, e o que a gente está olhando mais é uma visão estrutural de como será o setor pós-pandemia. E uma coisa que provavelmente deve acontecer, eles devem enxergar muita consolidação no pós-pandemia. Então, vários players pequenos ficaram pelo caminho, ainda vão ficar. Por exemplo, eu estava conversando essa semana com o presidente da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele comentou que 25% dos bares e restaurantes já quebraram. Então, assim, essa demanda ela vai ser absorvida pelos players que sobreviverem, né? E os players da Bolsa são os mais fortes, os mais resilientes, com maior facilidade de funding. Então, eles devem capturar esse market share. Em relação, assim, é um momento difícil, tem pouca visibilidade, então é um momento que você tem que falar com as empresas praticamente toda semana para entender como é que está sendo essa recuperação, mas eu continuo bastante confiante nesses players enfim, que eu vejo que se beneficiam de tendências seculares e têm posições de caixa sólida que vão conseguir se beneficiar dessa consolidação. Do meu lado aqui, eu acho que a visão é parecida também, né? Acho que o curto prazo é extremamente desafiador, mas eu acho que é isso mesmo, né? Assim, todo mundo já espera isso, né? Então já está precificado. Acho que a dúvida é a velocidade de recuperação e como que ela vai se dar, né? Se vai ter algum shift estrutural aí de comportamento, né? E eu acho que essa é a dúvida de todo mundo agora, né? Mas esse ponto aí de que acho que muita gente vai sofrer, principalmente dos players menores, menos estruturados, com menos acesso a capital. Esse ponto é super relevante, né? Então, você acaba tendo uma consolidação forçada no setor, porque os players com mais fragilidades, né, acabam sendo expelidos da oferta, né, do mercado, né? Então, acaba tendo uma consolidação forçada e aí acho que a dúvida fica mesmo o comportamento das pessoas depois, né? Aí volta naquele ponto dos shoppings de melhor qualidade, né? Que falando um pouco mais de shopping, né? Que o que a gente tem visto, mesmo lá fora, né? Que já está num processo um pouco mais avançado de reabertura, a gente vê que a recuperação tem surpreendido, né? Então acho que ir acompanhando para ver se realmente essa recuperação, como que ela vai se dar, mas eu acredito que nesses momentos quando você está no meio do olho do furacão da crise, né, você acaba dando um peso muito grande para as coisas que estão acontecendo nesse momento, né. Eu acho que tem muita gente acreditando que o comportamento vai mudar completamente, né, que tudo vai ser diferente daqui para frente. Eu tendo a ser um pouco mais cético, né. Eu acho que é óbvio que vai ter mudanças, né. Eu acho que as empresas bem posicionadas em e-commerce vão se aproveitar tremendamente disso. Agora é questão de tentar entender quem são os perdedores, né? Eu acho que os perdedores são alguns modelos que já estavam indo muito mal há um bom tempo, né? Então você tinha modelos que já nos Estados Unidos, nos últimos 10, 15 anos, com aumento de penetração de e-commerce, né, você tinha vários modelos de shoppings que já estavam indo muito mal, né? Aí você começou a ver esse fenômeno acontecendo na Europa mesmo antes da pandemia, né? Alguns tipos de shoppings de conveniência, né? Os shoppings geralmente a céu aberto, aquele que no meio do teu caminho para casa, né? Não é aquele shopping de destino, né? Esse modelo já estava sofrendo há muito tempo e eu acho que vai continuar sofrendo e eu acho que essa crise tende a acelerar um pouco isso. Mas eu acho que os modelos vencedores eles vão estar aí, né? Tanto que se você olhar nos Estados Unidos e na Europa, como esse movimento já está bem mais avançado em relação ao Brasil, né, de penetração de e-commerce, o gap entre um shopping de boa qualidade e um shopping de má qualidade, ele só aumenta, né? A produtividade dos shoppings de boa qualidade vem aumentando nos últimos 10 anos, mesmo com a penetração de e-commerce subindo no varejo, e os shoppings de pior qualidade só perdendo produtividade, né? Então, eu acho que a tendência... eu acho que essa crise tende a acelerar esse fenômeno, mas eu acho que os shoppings bem posicionados eles vão acabar se recuperando, né?
Deixa eu aproveitar um gancho de um comentário que você fez, Bruno, do fato da retomada estar sendo até um pouco mais acelerada do que algumas pessoas esperavam lá fora, né? Salvo engano, acho que nos Estados Unidos o varejo, de maneira geral, já opera algo como 90% do ritmo pré-pandemia, né? Uhum. Então, eu queria perguntar para vocês, acho que a gente pode seguir a ordem, talvez a Aline possa começar. Quando a gente pensa nesse ritmo de retomada lá fora, e como os preços dos ativos aqui foram embora, e chegaram, em alguns casos, em níveis até acima do que a gente via em termos de preço, até acima de onde eles estavam pré-pandemia. O que vocês acham hoje que está no preço, e o que é risco, e como que vocês monitoram esse tipo de risco de decepção do mercado em relação à retomada aqui no Brasil, né, que está num cenário completamente diferente em relação a Estados Unidos, China, inclusive. Bom, eu acho que assim, bom, como você comentou, lá fora está recuperando bem rápido, então as vendas no varejo nos Estados Unidos surpreenderam quando saíram ontem, payroll também veio bem acima, a gente pega os dados, inclusive de China, vendas no varejo em abril já ficaram flat, tá, no ano contra ano, e eu acho que aqui no Brasil a gente também está tendo uma recuperação relativamente rápida. Eu fiquei surpresa quando as empresas me disseram que muitas já estão rodando a 70% das vendas pré-Covid, e as lojas foram reabertas tem 1-2 semanas. Então, assim, eu não estou vendo tanta desconexão entre preço de ativo e retomada da atividade. Os papéis que estão subindo no ano, né, já tiveram crescimento, acho que são em sua maior parte, os players de e-commerce, que de fato tiveram um boost, né, nessa pandemia, e a penetração, assim, basicamente foram 3 anos em 3 meses de aceleração da penetração de e-commerce como vendas no varejo. Então, acho que acredito que seria até justo, porque eles realmente se teve, enfim, um aumento de demanda que não era esperado inicialmente. De risco que eu enxergo, especialmente uma segunda onda. Acho que é o maior risco que a gente tem hoje. Tem que monitorar dia a dia esses números. Enfim, a gente teve notícias essa semana de que a China fechou algumas regiões de Pequim, a gente também teve um número maior de casos no Texas, no Arizona. A gente tem que ficar monitorando para ver se de fato você vai ter um novo lockdown. Aí esse seria o risco, né? As empresas mais uma vez fecharem as portas e elas vão estar mais fragilizadas ainda do que estavam anteriormente, porque elas já tiveram um consumo de caixa grande nos últimos meses. Então, para mim, esse é o principal risco. No momento, a gente ainda não está vendo isso. Aqui, assim, eu também concordo que tem surpreendido positivamente, né? Se você me falasse em fevereiro, no começo de fevereiro, que o varejo ia ficar fechado 3 meses, qual seria a minha opinião, né? O que vai acontecer? Para mim, aconteceu um desastre muito maior do que aconteceu, né? A gente conversa com as empresas de shopping, a adimplência é muito alta, né? A inadimplência é muito baixa, todo mundo pagando, óbvio que aluguel teve um bom desconto, né? Dependendo do mês aí foi até isentado, mas você tem a adimplência muito alta de condomínio, você conversa com outras empresas de outros setores também, o nível de inadimplência controlado, né? Nos bancos o nível de inadimplência subiu, óbvio, mas nada assustador. Se você me falasse que ia ficar 3 meses fechado, eu ia acreditar que ia ser muito pior, né? Então acho que isso faz parte no fim do dia, o tecido econômico não sofreu uma grande ruptura, pelo menos por enquanto, né? Então acho que isso cria pilares, né? Um ambiente que junto com os estímulos que têm sido feitos, né? Tanto monetário quanto fiscal, para ter uma recuperação que tem surpreendido, né? Agora o risco é esse mesmo, né? Se realmente agora que a gente está com as empresas que sobreviveram mais do que se imaginava, mas se agora vem uma segunda onda de lockdown, aí realmente acho que muita gente vai ficar pelo caminho, né? Mas sim, tem alguns dados ruins assim de quebradeira, né? Esse dado que a Aline comentou no começo, né? Sobre bares e restaurantes.
Mas, ao mesmo tempo, é isso que ela comentou também, né? As empresas mais estruturadas não estão tendo esse tipo de problema, né? Então, eu acho que a partir do momento que voltar a economia, essas empresas vão acabar até bebendo uma água mais limpa, né? Com uma competição menor, então tende a se beneficiar bastante. Até nesse ponto que o Bruno comentou agora há pouco, né, dessa reabertura ter surpreendido positivamente, acho que outro dado também que foi interessante, pelo menos para mim, é que os shoppings que reabriram até agora, né, mesmo os que abriram mais recentemente, ou seja, que ficaram mais tempo fechados, eles tiveram um adicional de vacância muito baixo, né? Então, de forma geral, a maioria dos lojistas que pode operar, de fato, voltou a operar, né, nesse começo. Claro que existe um período aí de adaptação para saber se de fato a operação se viabiliza ou não, mas de forma geral você não teve uma quebra muito grande, como ele comentou, né? Acho que pode ser que a gente veja também, mais uma vez, né, um processo forte de profissionalização, né? Então, no final, você vai ter um mix de qualidade mais para frente até melhor, né? Acho que isso deve valer para o varejo também. E aí, se puder puxar um pouco para um outro tópico, né? Que seriam essas mudanças estruturais aí que a gente está observando, assim, quanto que, por exemplo, esse aumento super forte que a gente teve da penetração do e-commerce dentro das vendas, como outras tendências que a gente tem visto para vocês, são de fato tendências que vão continuar para frente, né, e que de fato a gente está vivendo uma mudança estrutural, o quanto disso seria, enfim, uma questão mais conjuntural, a gente não pode sair de casa e dessa forma a gente está consumindo de um jeito diferente, e aí nesse cenário, né, acho que vocês já comentaram aqui brevemente sobre qual que é o modelo que vocês veem como vencedores, né, mas acho que se puder explorar um pouquinho mais, né, esse ponto do porquê que essas empresas que a gente está falando aqui agora, elas têm um modelo que poderia sobreviver, né, nesse cenário de mudança de tendência secular, acho que seria legal. Quem começa? Quer começar, Aline? Vamos lá, então. Eu acho que de mudança estrutural, acho que assim, você comentou do e-commerce, né? Eu acho que todo esse ganho de share, de penetração, que o e-commerce ganhou nesse período, eu acho que não fica tudo, mas fica uma boa parte, tá? Eu estava dando uma olhada nos últimos relatórios de Alibaba e Tencent na China, e eles comentaram que as vendas online desaceleraram muito pouco após a reabertura, tá? Uma outra tendência super interessante que a gente viu durante esse período foi a venda por WhatsApp, que é um famoso me chama no Zap, né, que a Via Varejo fez, e outras empresas, a Vivara adotou, a Arezzo adotou também, e foi assim, foi impressionante como eles descobriram um canal novo durante esse período. Então, que a Vivara estava me dizendo, por exemplo, o Zap, o chama no Zap dele, já é 30% da venda online, e é uma venda que tem um ticket muito mais alto do que a venda puramente online, porque é uma venda assistida. Então, o tipo da coisa que eu acho que complementa a venda online, complementa a venda em loja, porque depois da reabertura, os vendedores sempre têm períodos em que a loja fica mais vazia, e aí eles podem aproveitar esse tempo para vender pelo WhatsApp. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar também. E o que a gente já comentou antes, né, maior consolidação no setor. Então, por exemplo, falando de novo da Vivara, né, ela tem 10% de market share no setor de joias, é o maior player, o segundo maior tem 2%. Durante os últimos meses, eu fiz bastante conversas com players fechados, e todos dizem que tem vários que estão muito mal das pernas, que, enfim, estão passando uma situação financeira muito complicada e talvez não resistam. Então, no caso dela, ela tem 10% de share, fez um IPO, está cheia de caixa, pode abrir loja e provavelmente vai ganhar em cima desses, ganhar share em cima desses players menores, tá? Eu concordo, assim, acho que tem parte que é conjuntural e parte que é estrutural, né? Acho que um bom exemplo é o próprio Alibaba, né, que se criou numa pandemia, né? Acho que lá na China teve na época do SARS, né? Ali ele se posicionou muito bem e se aproveitou disso e estruturalmente virou o player de e-commerce na China, né? Aqui eu acho que essa pandemia vai ajudar a acelerar um processo que já vinha acontecendo, né? Claro que é isso, né? A parte conjuntural, né? Você tem um dente para cima assim, de consumo de e-commerce, talvez devolva uma parte, mas eu acho que é uma tendência estrutural. A vantagem que a gente tem é que, como a gente está 10, 15 anos atrasado em relação ao hemisfério norte, né?
a gente consegue observar o que aconteceu nesses lugares e tentar olhar aqui dentro, né? Isso ajuda muito a tentar entender quem são os vencedores a partir do momento que o e-commerce for ganhando penetração, né? E aí é um pouco do que eu já comentei antes, né? Assim, realmente dá para ver que os players bem estabelecidos vão ganhar market share, todo mundo, você vê a Amazon está sempre procurando o ponto de loja física, né? Comprou Whole Foods, tal, então assim, no fim do dia mesmo as empresas de e-commerce valorizam muito, né, o ponto de loja física, né, e se você quiser ter o ponto de loja física, você vai querer ter nos melhores lugares, né, então por isso que os shoppings de boa qualidade acaba se fortalecendo nesse processo, né, então esse é mais ou menos um pouco da nossa visão, né. Eu concordo com o que a Aline falou, inclusive eu que sou um pouco cético também, como o Bruno comentou no começo, em relação a algumas coisas que eu considero exageradas, de mudança estrutural, do tipo, nossa, a gente nunca mais vai no shopping, acho que não é bem por aí, mas eu acho que o grande legado desse período, na minha visão, ele está mais para o lado de quebra de paradigma em relação a algumas coisas, do tipo a própria venda assistida por WhatsApp, o próprio trabalho remoto. Eu acho que a gente vai ter um legado de aumento de produtividade, de maneira geral, assim, seja no administrativo, ou seja na própria operação de loja, na venda propriamente dita. E acho que o outro legado importante foi o tapa na cara, entre aspas, que várias empresas levaram para se ajustar no meio do caos. Então, acho que tirou algumas empresas que talvez precisassem de um empurrão, ou que acreditassem que alguma coisa não era possível, ou que demoraria muito tempo, para executar muito rápido. Se alguém me falasse, como o Bruno falou, se alguém me falasse em fevereiro que todas as 1.700 lojas americanas iam estar integradas com a B2W em 30 dias, eu não ia acreditar, mas aconteceu. E tiveram vários outros exemplos nessa linha, né? Então, acho que essa tendência de consolidação de quem estava com o time, execução mais azeitada, acho que ele deveria, de fato, permanecer, né? Uma pergunta também que eu queria fazer para vocês, era ainda nesse tópico, era em relação à própria a maneira como vocês olham essa questão de digitalização nas ações mesmo, assim. Eu acho que algumas são mais óbvias, Mercado Livre, Magazine Luiza, mas quando vocês estão olhando, por exemplo, Bruno, quando está olhando alguma das operadoras de shopping, ou a Aline, quando está olhando uma varejista em um setor que não tradicionalmente seria online, né, sei lá, um varejo farmacêutico, varejo de vestuário, como que vocês estão hoje incorporando esse fator dentro do processo de decisão de vocês? Porque a minha opinião, pelo menos, é que vários investidores para esses setores em que o e-commerce tinha uma penetração baixa, quase que negligenciavam, em alguns casos, o posicionamento deles em relação a isso, né? Acho que a Aline, se quiser começar. Eu acho que os varejistas, como você falou, aprenderam a duras penas durante essa pandemia que não dá para ficar sem online, porque os caras fecharam as portas e ficaram sem venda. Então, eles foram desesperados atrás de qualquer maneira de vender, inclusive a própria B2W, Magazine Luiza e Mercado Livre comentaram que muitos varejistas que nunca quiseram entrar no marketplace porque eles achavam que machucava o valor da marca deles, etc., vieram correndo para montar uma loja dentro desses marketplaces. Então, acho que ficou claro para todo mundo que não tem como ficar sem, desculpa. E o mais importante é
E não, assim, não precisa ser 100% online ou 100% físico, né? O melhor dos mundos é uma integração muito bem feita, um omnichannel completo, em que você consegue pedir pelo celular, buscar na loja, ou você consegue buscar numa loja, não necessariamente na loja que você comprou, numa loja de um parceiro, por exemplo. Então, eu acho que assim, a penetração justamente nesses segmentos que você comentou, vestuário, healthcare, joias, ainda é muito baixo, tem muito para crescer. Então, inclusive esse formato de venda assistida por WhatsApp, ele facilita muito, porque você consegue conversar com o vendedor, trocar ideia, então, acho que assim, é fundamental e muita gente já correu atrás durante esse período e vão continuar acelerando essa digitalização. Eu acho que o ponto que a Aline comentou é de omnichannel, né? Eu acho que esse é muito importante, né? Assim, de novo, valorizando os bons pontos de varejo, né? Eu acho que é muito complementar, né? Você tem uma boa venda online e, ao mesmo tempo, você ter pontos estratégicos para fazer o click and collect, e eventualmente você vai coletar a sua compra que você fez ali online, você acaba comprando outros produtos, né? Então, acho que o modelo vencedor está no omnichannel, né? Acho que até no e-commerce surgindo esse modelo de entrega a partir da loja, né? Acho que isso faz muito, torna muito valorizado o ponto bem localizado, né? Então, ship from store é muito importante você ter boas lojas bem localizadas, com estoque bem adequado, né? E isso faz parte também de um processo de digitalização da empresa na parte de back-office, né? Você precisa ter sistemas integrados, robustos, que para você conseguir ter um controle de estoque bem acurado e conseguir fazer ship from store e ter uma integração total da empresa, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E acho que, até pegando o ponto de falar um pouco de preço agora, né? Acho que a gente comentou um pouco tempo atrás, o Pedro chegou a perguntar sobre incorporar essas mudanças estruturais, né, na questão do valuation das companhias. E a gente comentou aqui brevemente também sobre quais são as nossas top picks, né? E aí o que eu queria saber de vocês, ou que vocês explorassem aqui com a gente, onde estão as assimetrias dentro dessas top picks, né? Então, onde que vocês acham que o mercado não está olhando, ou está olhando de uma forma diferente, talvez? E aí, de fato, a gente tem uma assimetria, principalmente quando a gente fala dos calls de varejo, mas no caso de shoppings também. Então, até para passar um pouco aqui da nossa visão, né, da parte de shoppings, acho que existe uma série de métricas que a gente pode olhar, né, para tentar avaliar se os shoppings estão descontados ou não, né? De fato, foi um setor que ficou muito para trás ao longo desse ano. E assim, a gente pode pegar, por exemplo, em relação ao valor do ativo, e hoje esses shoppings eles estão negociando muito abaixo do que seria o valor líquido patrimonial deles, né? Então, um desconto muito acima do que se negociou historicamente. E até se a gente pega a geração de caixa esperada para frente, né? E aí, assim, acho que é difícil a gente falar de curto prazo, né? Porque de fato você tem muita incerteza, principalmente para esse ano. Mas se a gente pega um cenário normalizado para frente e a partir de 21, 22 e compara, por exemplo, com o que seria um retorno de um título atrelado à inflação, você ainda tem um prêmio bem grande, né? No caso de shoppings, apesar do setor já ter voltado um pouquinho desde do vale que a gente viu. Então, para vocês, onde que está essa simetria, né, do que vocês enxergam versus o que o mercado está vendo? Vai lá, começa você, Bruno. Tá bom. Eu acho que shoppings tem uma boa simetria. Eu acho que tudo que não é óbvio, né, ou melhor, até tudo que é óbvio, que sofreu demais, que vai demorar para recuperar, é justamente onde você pode ter, né, eventualmente, bons retornos, né. Eu acho que shoppings tem uma nuvem negra em cima do caso de shoppings gigantesca, né. Tem uma dúvida enorme de quanto tempo vai demorar para recuperar. A gente está vendo reaberturas, mas com horários limitados.
A gente não sabe exatamente quanto tempo as pessoas vão demorar para se sentirem seguras para ir no shopping, né? E passar um tempo lá como faziam antes, né? E você ainda tem o tema, principalmente para o investidor estrangeiro, né? O tema é muito ruim lá fora, né? Você tem a maioria dos REITs, né, americanos indo muito mal há bastante tempo, né? Você tem poucas exceções de empresas indo bem lá fora, né? E isso por quê? Porque nos Estados Unidos o setor de shoppings é muito penetrado, né? Então, lá nos Estados Unidos você tem 2.000 metros quadrados de ABL para cada 1.000 habitantes, ou seja, 2 metros quadrados de ABL para cada 1 habitante, né? Então, é muita coisa. Aqui no Brasil, mesmo em São Paulo você tem 200 metros quadrados de ABL para cada 1.000 habitantes, né? Então, é 10 vezes menos do que a média do país inteiro, né? Dos Estados Unidos inteiro. Então, se o investidor estrangeiro ele vê como aconteceu lá fora, né? E vê que todo mundo praticamente sofreu, pouquíssima gente foi bem, acredita que aqui também vai acontecer isso, né? Aí no fim do dia você acaba tendo um risco de carreira, né? O investidor estrangeiro, o analista que quiser defender para o portfólio manager dele que tem que investir em shopping no Brasil porque tá barato e lá não vai acontecer o sofrimento todo que aconteceu lá fora, se o cara errar, faz sua caixinha, faz suas coisas e vai embora, né? Como é que você não viu que isso não ia acontecer no Brasil também, né? Então, acho que isso é uma nuvem negra que está em cima do setor que faz com que ajude, né, a você ter esses prêmios, né, de retorno, como a Bruna comentou, sobre a NTNB, né? Eu acho que conforme for recuperando aos poucos, né, acho que essa nuvem vai se dissipando um pouco e o setor tende a recuperar. Aí no setor de varejo, eu prefiro, como eu comentei no começo, né, eu olho um pouco mais à distância, eu prefiro não opinar muito. Não, legal. No varejo, eu acho, como eu tinha comentado antes, eu acho Lame muito assimétrico, tá? Então, como o Pedro comentou, assim, as duas, Lame e B2W, estão cada vez mais integradas. Elas não só fazem click and collect em todas as 1.700 lojas, como eles dividem vários business, né? Então, a Lame tem 62% da B2W. Além disso, ela tem um stake direto na AMI, que é a carteira digital, e um stake direto na Let's, que é a empresa de logística, tá? Então, se você excluir a B2W do valuation da Lame, ela está tradando 30% abaixo do histórico, que não faz o menor sentido. Até imagino que em algum momento, essa é especulação minha, talvez no futuro essas empresas se juntem, acho que faz todo sentido, elas são cada vez mais próximas. Ano passado, por exemplo, fizeram Investor Day juntas, as duas empresas, então faria sentido em algum momento elas se juntarem. Nesse cenário, eu prefiro estar na Lame, porque o controlador tem mais Lame do que tem B2W, eu prefiro estar na Lame ON do que na PN, justamente porque o controlador tem um stake maior. E a B2W, apesar de ter subido muito esse ano, a empresa, assim, é impressionante a quantidade de novidades que eles lançam. Eu até escrevi isso outro dia, assim, eu falo com a Lame, com a B2W, desculpa, uma vez por mês, mais ou menos, e, cara, todo mês tem novidade. A última novidade foi o Omi Flash, que eles lançaram, que é como se fosse um marketplace local, tipo um Rappi, tá, que fica dentro do aplicativo da Americanas.com. Eles lançaram tem 2 meses, já tem 4.000 lojas conectadas, 17.000 entregadores, assim, impressionante. E segundo eles, eles anunciaram a parceria com o McDonald's essa semana, vão entrar no business de delivery de restaurantes. Segundo eles, o take rate que eles estão cobrando é de 10%, que é metade do take rate do que cobra iFood e Rappi, e eles estão pagando o dobro para os entregadores. Então, assim, eles têm uma opcionalidade gigante, os caras podem facilmente dominar esse mercado. Se você olhar para o valuation de Rappi, Rappi foi avaliado no ano passado em 2,5 bi de dólar, e se você pega, por exemplo, o Grubhub, que é listado nos Estados Unidos, na Nasdaq, está valendo 5 bi de dólares, que é metade do valuation da B2W. Então, acho que tem muita opcionalidade aí. A Vivara, que é o outro nosso top pick, ela também vejo uma simetria, assim, o papel está tradando mais ou menos a 20 vezes PI agora, em 2021, tá? Já considerando uma recuperação em 2021. Trada muito abaixo de players internacionais, como, por exemplo, a Tiffany, que negocia 60 vezes, outros players do mundo de joias negociam a 50 vezes. Aí você pergunta, por que esse valuation tão absurdo, né?
porque esses caras trabalham com uma margem bruta de 70%, 75% e um ROIC de 40%. É o tipo de business que você não tem risco de moda, então a coleção é muito perene. Se a Vivara faz uma coleção e não vendeu, ela simplesmente devolve para a fábrica, ela derrete aquele ouro e faz uma nova joia. Ela não precisa liquidar aquele produto. Então, acho que assim, eu vejo uma simetria nesses dois papéis ainda. Um último ponto só de lojas americanas também que eu acho que é importante, que talvez algumas pessoas não saibam, todas as vendas que são feitas via Click and Collect ou Ship from Store, elas são receita da LASA, ou seja, receita do varejo físico, que são vendas que passam pela operação deles. E a proposta de valor dessa entrega ela é muito boa, porque se você pensa numa entrega de Ship from Store, por exemplo, é uma entrega que, em muitos casos, ela acontece em até 2 horas. Então, assim, é bastante interessante para o cliente final. Então, você tem o incentivo da proposta de valor de uma coisa que potencialmente pode até mudar a produtividade por metro quadrado das lojas americanas de patamar, assim. Porque você, de novo, né, você está imediatamente acessando outros 12 milhões de clientes com 0 de overlap entre B2W e lojas americanas, ou seja, você está acessando um mundo novo de 12 milhões de pessoas com o celular na mão, que podem comprar qualquer coisa, e a melhor alternativa de entrega é a sua. Então, a gente também vê bastante opcionalidade, e nesse ponto de B2W também, acho que dentro do tópico novidades, o último call que a gente fez com eles também, eles mostraram a solução de entrega de supermercado, com integração em tempo real de estoque também, com muito mais disponibilidade do que no próprio aplicativo da Rappi, por exemplo. Eu não lembro o percentual que eles falaram, mas é algo acima de 75% de disponibilidade dos SKUs do supermercado no aplicativo, e a navegação é muito boa. Recomendo que todo mundo entre lá e dê uma checada depois, porque é bem interessante. Legal. Acho que a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria só, por último, perguntar para vocês, Bruna, se tiver mais perguntas depois, pode ficar à vontade. Mas uma última pergunta aqui do meu lado ainda no tópico ainda no assunto preço, né? A Aline até comentou o múltiplo da Vivara, já considerando uma recuperação em 2021. Então, eu queria só perguntar para vocês, a Aline, eu sei que tem um chapéu até mais de gestão, provavelmente no dia a dia, mas na vida de analista, de modelagem ali de vocês, como que vocês estão fazendo para incorporar esses cenários de 2021, 2022, como que vocês estão lidando com essa falta de visibilidade hoje? Acho que Bruno pode começar para... Tá, não, beleza. O cenário é muito fluido, né? Está mudando o tempo todo, e a verdade é que, assim, você tem que pensar na mudança estrutural, né? De novo, né? Batendo de novo nessa tecla, né? Você tentar entender qual que é o shift estrutural que pode acontecer e como que isso vai se refletir em preços. Eu acho que saber se vai se recuperar no terceiro ou no quarto TRI, ou quanto que vai recuperar já em 2021, eu acho que é uma tarefa muito difícil e assim, talvez até assim, desnecessária, né? Porque o impacto no NPV de uma empresa, né, no DCF de uma empresa de 1 ano é muito baixo, né? Eu acho que no fim do dia você enxergar 2021 é muito mais um checkpoint ali de saber se está indo na direção que você imagina que é a direção estrutural, né? Então acho que o curtíssimo prazo está muito difícil de ler, tem surpreendido de novo, mas está muito fluido, né? Acho que 2021 talvez a gente chegue um pouco mais perto do que foi 2019, mas ainda assim tem muita incerteza, né? Acho que precisaria de uma bola de cristal. Bem difícil.
Eu concordo com o Bruno, assim, tá, cara, impossível de fazer qualquer tipo de projeção. A gente é uma das casas, eu acho que tem uma projeção de PIB mais otimista, tá? A gente está realmente, acredito, fez uma pesquisa super profunda, estudou outras pandemias no passado, e a gente acha que tem uma chance razoavelmente grande de ter uma recuperação em V. Então, a gente tem uma queda de PIB de 4 esse ano e um crescimento de 4,5 no ano que vem. Mas para o varejo em si, assim, inicialmente a gente estava, assim, cara, muito difícil de estimar. Então a gente estava, corta aí 50% dos earnings das empresas esse ano e bota uma recuperação de 20, 30 no ano que vem. E os últimos dados, como o Bruno comentou, têm vindo melhores. Então a gente tem diminuído essa queda para 20, desculpa, e aumentado um pouco a recuperação para 21. Mas é um exercício talvez infrutífero mesmo, porque enfim, tudo pode mudar amanhã, pode ser uma segunda onda, fechar tudo de novo. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar menos com valuation de 20, de 21 agora, e mais com os moats, né? As vantagens competitivas, barreiras de entrada, posicionamento das empresas, posição de caixa, e ver quem vai sobreviver e quem vai se beneficiar nesse mundo pós-pandemia. Perfeito. Bruna, quer dar o seu palpite aí? Beleza. Assim, acho que é na linha do que eles comentaram no final, né? Acho que o que a gente tem sob o nosso controle agora é traçar infinitos cenários de sensibilidade e tentar entender se a gente acha alguma assimetria, né? E de fato, acho que o foco hoje, para a gente, pelo menos aqui no setor de shoppings, ele está sendo não só em valuation, e justamente nessa questão do portfólio, né? Multiplan, por exemplo, é o nome mais caro do setor, né? Historicamente foi o nome mais caro, continua sendo o nome mais caro, se a gente traça a valuation dela hoje, mas acho que quando a gente pensa nessa tendência estrutural de que a gente pode ter consumidores que estão migrando mais para e-commerce de fato, os varejistas, né, provavelmente vão fazer uma reestruturação do portfólio de lojas, e acho que num cenário como esse, shoppings melhor localizados tendem a ser preferidos por eles, né, e melhor localizados, mais produtivos e shoppings mais fortes, né, nas regiões. Então, acho que tem uma série de fatores que nesse momento beneficiam o call para shoppings que tem, para empresas, né, que tem esse portfólio mais forte. E no final, acho que são shoppings que podem sobreviver no longuíssimo prazo, né? E aí a gente tenta achar algum tipo de assimetria de valuation, onde a gente tenta se apegar um pouco até mais essas métricas de valor do ativo efetivamente do que earnings, porque a visibilidade, principalmente no curto prazo, é muito baixa. Mas acho que de forma geral o approach é esse, assim, é traçar o máximo de cenário de sensibilidade que a gente conseguir e também pensar nesse estrutural, né? Quais são as empresas que no longo prazo têm mais chance de se beneficiarem dessas tendências seculares. Acho que no final é isso. Pedro, você tem alguma opinião assim que diverge muito daqui? Não, a gente tem seguido uma abordagem muito parecida. Acho que assim, ó, a gente vai criando filtros, né? O primeiro filtro é esse filtro mais quali. Então a gente já coloca na cesta as empresas que a gente acha que estão mais bem posicionadas para o cenário que a gente vai viver daqui a 1, 2 anos. E dentro dessa cesta a gente olha, a gente faz esse tipo de análise de sensibilidade, de valor intrínseco, tentando fazer ou uma projeção de fluxo de caixa ou até um múltiplo de saída em alguns anos, quando a gente acha que os lucros vão estar num nível um pouco mais normalizados. Claro que esse exercício ele é difícil por definição, mas acho que a chance da gente ter um lucro com uma cara mais normal em 2022 ou 2023 é mais provável do que 2021. Então a gente está olhando esse múltiplo um pouco mais um pouco mais longo e privilegiando essas empresas que estão mais bem posicionadas, né, que passam nesse primeiro filtro. Acho que um filtro muito importante que a gente teve lá atrás, meados de março, abril, quando o mercado de crédito estava realmente bastante estressado, era balanço. Então a gente simplesmente cortou das nossas preferências os nomes que a gente achava que estavam de alguma maneira sujeitos a algum estresse financeiro,
com balanço mais frágil, alta alavancagem, perfil de dívida um pouco mais curto, então, mas agora eu acho que, claro, esse é um filtro importante sempre, mas a gente hoje acho que está num cenário um pouco menos caótico em relação ao acesso ao mercado de capitais, seja crédito ou até IPOs. A gente teve algumas ofertas recentes agora, então acho que a gente já está um pouco mais normalizado. Perfeito. Acho que, bom, de forma geral, a gente passou por os principais tópicos aqui. Eu queria só agradecer muito a presença de todos vocês, da Aline, do Bruno, Pedro. Espero que a audiência tenha aproveitado aqui o bate-papo. Esse vídeo vai ficar disponível depois na plataforma de conteúdos da XP. E é isso, queria desejar boa tarde aí para todo mundo, bom final de semana. Obrigado, pessoal, pela presença e espero que vocês também tenham aproveitado e é sempre um prazer receber vocês aqui, estão sempre super bem-vindos. Legal, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, gente, adorei o convite. Bom final de semana.